Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. O presidente Bolsonaro se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir o preço dos combustíveis. Em quarentena em Nova York, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testa positivo para a Covid mais uma vez. E você vai ver também. Começa a campanha de vacinação para crianças e adolescentes contra várias doenças no Brasil. O país não bateu a meta de imunização infantil no ano passado. O objetivo é atualizar o calendário vacinal desse público, aplicando doses no caso de atraso, falta ou necessidade de reforço contra cerca de 20 doenças. No Dia Mundial do Idoso, uma pesquisa mostra que é preciso cuidar de quem cuida da população mais velha. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou hoje por meio de uma rede social que continuará em isolamento nos Estados Unidos. O ministro realizou ontem um novo teste RT-PCR que deu positivo para a Covid-19. Queiroga disse que está sem sintomas e que segue trabalhando à distância para acelerar a vacinação no Brasil. O ministro está em quarentena desde o dia 21 de setembro, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Anvisa aprovou hoje a realização de um estudo clínico com células-tronco para o tratamento de pessoas com Covid-19. Ao todo, 60 pacientes com diagnóstico confirmado de pneumonia viral decorrente do coronavírus irão participar desta pesquisa. Nesta fase da investigação, o estudo tem como objetivo avaliar a segurança do tratamento. Os resultados serão analisados por um comitê independente de monitoramento de segurança. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 20.432.000 recuperados da doença, 415.000 continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 597.000 pessoas morreram de Covid-19. Começou hoje a campanha nacional multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. O objetivo é atualizar o calendário vacinal desse público, tendo em vista o alerta do Ministério da Saúde de que o país não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização em 2020. A vacinação ficou em 75%. Os pais ou responsáveis devem levar os menores a um posto de saúde do estado com a carteira de vacinação em mãos para que um profissional avalie quais doses devem ser tomadas no caso de atraso, falta ou necessidade de reforço. Para quem perdeu a caderneta, a recomendação é que compareça ao mesmo posto onde os jovens já foram vacinados anteriormente para que seja possível consultar quais doses constam na ficha de registro da unidade. Para o Miguel, faltava a imunização contra sarampo, poliomielite, tétano e hepatite. Mas a mãe logo correu para o posto para completar a caderneta dele. Eu estou sempre protegendo meus filhos e o calendário vacinal dos dois estão completos. Caroline também não deixa faltar nenhuma vacina para o filho de 11 anos. Já foram tomadas todas as vacinas, não senti falta de nenhuma, não esteve em falta em nenhum momento, está completa. Não tenho que me queixar. Entre as vacinas da campanha estão DTP e pentavalente, BCG, poliomielite, tríplice viral, hepatite A e B, varicela, febre amarela, HPV, rotavírus e meningo C. São imunizantes que previnem doenças como difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, sarampo, cachumba, rubéola, doença meningocócica, meningite e pneumonia. Para adolescentes entre 12 e 15 anos que estão sendo imunizados contra a Covid-19, não será necessário intercalar as vacinas. Nós temos hoje uma relutância dos pais em trazer nossas crianças fazer vacina por conta do Covid-19, de estar presente nas unidades de saúde. Nós temos a estrutura para recebê-los, aonde nós temos ala Covid separados da nossa sala de rotina para receber vocês com toda a segurança. Então, não faça isso um empecilho para trazer suas crianças vacinarem.
Gutenberg levou Alice, de 4 meses, para receber a vacinação de rotina e reforçou a importância de manter o calendário em dia. A gente faz isso para prevenir, né, futuras doenças, né, porque tem muita gente que, por ser mais antigo, deixava passar essas vacinas e lá na frente vinha muita complicação, né? A gente já previne já desde já, né? Que é o certo, né, para falar a verdade. No sábado, 16 de outubro, será o dia V, quando as equipes de saúde estarão atendendo em postos fixos e volantes em todo o país. Neste momento que estamos saindo de uma pandemia, é muito importante manter o cartão de vacina em dia e prevenir outras doenças que ainda estão circulando ou que possam retornar. O município do Rio de Janeiro começou a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 nos trabalhadores da saúde. Hoje, os trabalhadores da saúde que têm 60 anos ou mais começaram a receber a terceira dose. O calendário segue até o dia 9 para esta faixa etária. A expectativa é de que até o fim de outubro, todos os trabalhadores da saúde do Rio tenham recebido a dose de reforço. É preciso respeitar um intervalo de 60 dias entre a segunda e a terceira dose. Durante a divulgação do boletim epidemiológico desta semana, o prefeito Eduardo Paes voltou a falar sobre o passaporte da vacina. O documento, que passou a ser exigido no dia 15 de setembro para entrar em locais de uso coletivo, como cinemas, teatros, academias e pontos turísticos, foi suspenso na quarta-feira por força de uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reestabeleceu o decreto municipal. Com isso, o passaporte voltou a ser exigido. O passaporte vacinal tem uma relação direta com a reabertura da economia, com o retorno das nossas vocações. Tem uma relação direta com a celebração, as duas celebrações mais importantes que essa cidade faz, que é o Réveillon e que é o Carnaval. Vamos agora aos dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Milena, Augusto. Ótima noite para você de casa. Olha só, a gente encerra essa semana com 147.091.753 pessoas que já receberam aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que dá cerca de 70% da população. Outros 92.665.029 pessoas já receberam as duas doses, né, estão completamente imunizados ou com a dose única, o que dá aí 43,44% da população. Já receberam aí a terceira dose, né, a dose de reforço, mais de 1 milhão de pessoas, o que dá ali 0,55% da população. E até agora já foram aplicadas em todo o país 240.936.475 doses de imunizantes aí contra a Covid-19. Agora a gente vai ver como é que está o ritmo entre os estados, né? Os estados que mais vacinaram proporcionalmente à população. São Paulo segue na liderança com 79,10% da população imunizada. Rio Grande do Sul com 71,72%. Distrito Federal com 71,39%. Santa Catarina com pouco mais de 70% e Paraná com cerca de 70% da população imunizada contra a Covid-19. Augusto? Obrigado, Gabriela. E a gente traz notícias de polícia, porque no Rio de Janeiro foram apreendidos 700 quilos de cocaína, que seriam exportados para a Europa e para a Ásia. Os criminosos retiravam o caroço das mangas para esconder a droga sem levantar suspeita. A operação derrubou uma das maiores quadrilhas especializadas na exportação de drogas da América do Sul para países da Europa e da Ásia. Os agentes das polícias civil e federal chegaram a um galpão em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, onde o material estava armazenado. O bando usava empresas de transportes de fachada para transportar e armazenar a droga. A droga saía de outros estados e era transportada em fardos de açúcar até o porto de Itaguaí, onde eram embaladas em recipientes plásticos, escondidas em mangas e depois colocadas em um container refrigerado para o envio. Os criminosos tiravam o caroço das mangas e colocavam a droga dentro da fruta. Segundo a polícia, as cargas refrigeradas dificultavam a fiscalização das autoridades. A carga de manga ela tem uma especificidade. Por quê? Quando essas cargas são vistoriadas, elas passam em um scanner. E o operador de scanner, ele consegue ver a diferença de densidade
do material para apontar uma possível suspeita. No galpão, os agentes encontraram 700 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 185 milhões de reais no Brasil. 3 pessoas foram presas, entre elas 2 empresários. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e saber como a droga entrou no Brasil. A suspeita é de participação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Tudo indica que essa droga vinha das Farc e a gente precisa determinar se da região da Bolívia ou da Colômbia. Um frentista de um posto de gasolina morreu durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Ele saía de casa para trabalhar e foi atingido na porta de casa. O frentista Bruno Leonardo de Almeida, de 39 anos, sai de casa em Tomás Coelho, na Zona Norte, às 6h12 da manhã. As imagens da câmera de segurança mostram que, enquanto ele deixava o condomínio, alguns homens, que segundo a polícia são criminosos, começam a correr. Em seguida, acontecem os disparos. Bruno tenta se proteger atrás de um carro, mas logo depois ele cai. O frentista foi atingido por um tiro e não resistiu. Bruno tinha 2 filhos. Familiares, revoltados, cobraram resposta da polícia. A gente quer saber o porquê, entendeu? A gente quer saber o porquê. Se tem um culpado, esse culpado tem que pagar. Independente se é pobre, se é rico, se é de favela, não é... tem que pagar. Quem fez tem que pagar. A PM confirmou que, no momento, havia uma operação para coibir roubo de carros nos bairros vizinhos ao Morro do Urubu. Os policiais que participavam da ação contaram que o tiro que atingiu o Bruno partiu de um dos criminosos. Na fuga, a quadrilha também atacou uma viatura da polícia que participava do cerco. Segundo os policiais, para fugir do Morro do Urubu, os criminosos invadiram o prédio dos Correios, que não faz parte da favela. Houve confronto e outras 2 pessoas foram baleadas. Um suspeito e um policial que estava em um carro descaracterizado também foram atingidos, mas estão fora de perigo. Mais de 50 mulheres já procuraram a polícia para denunciar um médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente de suas pacientes em Goiás. Uma delas diz ter sido abusada aos 12 anos durante uma consulta. Uma força-tarefa foi montada especialmente para ouvir as vítimas. Mais de 40 já prestaram depoimento e outras 20 estão agendadas. Os investigadores acreditam que o número de mulheres abusadas pode passar de 100. Os relatos vão desde conversas inadequadas, mensagens eróticas por aplicativos, investidas no consultório, até abuso sexual durante as consultas. Nicodemos Júnior Stanislau teria se aproveitado da fragilidade das mulheres até durante os partos. Ele foi preso no local de trabalho. Esse vídeo mostra os policiais chegando com um mandado de prisão. O médico de 41 anos já tinha sido condenado pelo mesmo crime em 2019, mas por ser réu primário, na época não foi preso. Além de violação sexual, Nicodemos deve responder por estupro de vulnerável. O Conselho Regional de Medicina de Goiás informou que vai apurar o caso. Em nota, a defesa do médico disse que teve acesso apenas à parte do inquérito e que Nicodemos não realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual. Um estudante de medicina de Belo Horizonte é investigado pelas polícias de Minas Gerais e de São Paulo por estupro e agressões a mulheres. O jovem de 27 anos chegou a ser preso no mês passado. Entre as vítimas estão uma ex-amiga e 2 ex-namoradas dele. Este vídeo foi gravado por uma jovem de 22 anos logo após as agressões sofridas no dia 23 de setembro. Gabriela Campos Duarte Machado pede para o namorado José Flávio Carneiro dos Santos se afastar. Sai de perto de mim. Você não encosta em mim mais, porque tá gravando. O caso ganhou repercussão depois que Gabriela relatou as agressões nas redes sociais nesta semana. A publicação teve mais de 18 mil reações e manifestações de apoio, principalmente de outras mulheres. Segundo a estudante, o relacionamento com José Flávio era muito conturbado. Ela contou que em um ano foi agredida 4 vezes. A última após descobrir uma traição numa conversa no celular dele. Durante a discussão, o universitário teria reagido com socos. Gabriela foi socorrida por vizinhos que chamaram a polícia. José Flávio foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança de R$5 mil. Enquanto estava na delegacia, ele chegou a mandar mensagem para um amigo dizendo: "Sentei a mão nela, tô preso".
Com a repercussão do caso, outras 2 mulheres procuraram a polícia e registraram boletins de ocorrência. Uma é de Belo Horizonte, tem 26 anos e era considerada amiga de José Flávio. Ela acusa o jovem de estupro. A outra mulher tem 27 anos, é de São Paulo e relatou abusos físicos e psicológicos durante 6 meses de relacionamento com o estudante de medicina. Em nota, a defesa de José Flávio lamentou o ocorrido e disse que se trata de fato pontual. A Justiça determinou medidas protetivas contra o estudante, que está proibido de se aproximar da Gabriela, a vítima mais recente. Não só 2, não. 2 tiveram coragem. Tem meninas que têm medo dele, medo do que pode acontecer com elas, se elas abrirem a boca, porque realmente é uma pessoa muito perigosa. É difícil demais para mim falar do assunto e ainda não chorar, sabe? Porque é como se eu nunca tivesse conhecido a pessoa que eu estava. Revoltante. Agora nós vamos mostrar imagens de um momento de muita tensão. Homens armados roubaram um carro com 2 crianças dentro em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Câmeras de segurança gravaram essa ação criminosa. Os 4 criminosos estavam fugindo da polícia por uma avenida movimentada de São Caetano. Um carro da Guarda Municipal flagra a correria do bando. Na fuga, eles abordaram um veículo com um casal e 2 crianças, uma de 1 ano e outra de 2. As pessoas entram em desespero ao ver as crianças sendo levadas. Os suspeitos bateram o carro minutos depois. 2 deles foram presos, outros 2 conseguiram fugir. Um revólver foi apreendido. As crianças foram recuperadas sem ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 12 milhões de reais em notas de real e dólar durante uma operação na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O dinheiro estava no fundo falso localizado na cabine do caminhão. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, esta foi a maior apreensão de dinheiro realizada no estado em 2021. O motorista foi preso. Ele declarou que pegou a quantia em São Paulo e a levaria para Mato Grosso do Sul. Ainda não se sabe a origem do dinheiro. Uma alta constante no preço dos combustíveis e o receio do impacto negativo que isso pode causar no governo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje para tratar desse assunto com o ministro da Economia e o presidente da Câmara. Aliás, esse tema tem sido abordado frequentemente pelo presidente nos últimos dias. Fora da agenda de compromissos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve reunido hoje pela manhã no Palácio da Alvorada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O motivo do encontro foi buscar soluções legais para a redução do preço dos combustíveis, além de pautas da agenda econômica. Ainda pela manhã, durante conversa com apoiadores, Bolsonaro voltou a reclamar da composição do preço final dos combustíveis e disse que o encontro de hoje vai se estender durante o fim de semana. Você fala em Petrobras, preço de combustível, né? Temos leis para cumprir, né? Sou obrigado a cumprir leis, e não reclamo disso não. Mas a composição, como é que pode? A gente é autossuficiente em petróleo, a gente retira mais ou menos 15 doses e vocês pagam quase 80. Absurdo, né? Acertado lá atrás. Estava agora com o Paulo Guedes aqui, o Arthur Lira, exatamente discutindo a questão energética. 40 minutos discutindo aqui. É uma pena para Vou voltar a conversar com ele sábado ou domingo, Paulo Guedes. Vai ver a solução alternativa para isso. Em uma rede social, Arthur Lira escreveu sobre a reunião e também mencionou a aprovação na Câmara do projeto Gás Social, que corta pela metade o preço do botijão para famílias de baixa renda. O projeto ainda precisa ser aprovado no Senado e depois sancionado pelo presidente Bolsonaro. Mais tarde, em um evento no Palácio do Planalto, Guedes também falou sobre os altos custos dos combustíveis. Para ele, a solução tem que ser definitiva para não comprometer o futuro do país. Nós agora estamos diante de um desafio que é esse duplo compromisso. Primeiro foi com a saúde dentro da responsabilidade fiscal. Agora é com a proteção dos vulneráveis, com a subida da inflação, com a subida dos preços de combustíveis, da energia. Nós temos a tarifa social para a energia elétrica, temos que produzir uma solução para os combustíveis, mas sempre com o duplo compromisso de proteger também as futuras gerações, em vez de simplesmente, como no passado, recorrer a financiamento inflacionário. Guedes também falou sobre a crise envolvendo o pagamento dos precatórios. Precisamos da PEC dos precatórios, que é o que assegura o nosso espaço para os programas sociais,
E precisamos do imposto de renda, ou seja, quem não pagava imposto nos últimos 25 anos, os super ricos, estão tendo que botar a mão no bolso e pagar só 15%. Então, é claro que eles terão que contribuir com o Brasil. E o Congresso aprovando isso, a PEC dos precatórios, e aprovando a reforma do imposto de renda, nós temos garantido o Bolsa Família subindo mais de 60%, bem mais do que subiu a comida, o combustível, tudo isso. Então, esse programa já está garantido praticamente, porque eu confio no Congresso. Depois da reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para Maringá, no Paraná. A viagem faz parte de uma série de eventos que marcam os 1000 dias do governo. Bolsonaro participou da cerimônia de entrega das obras de ampliação da pista do aeroporto Silvio Nami Júnior. O evento seria realizado no próprio aeroporto, mas a estrutura montada para receber o presidente foi destruída por rajadas de vento que atingiram o local. A solenidade foi transferida para o pavilhão azul do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Em seu discurso, Bolsonaro não falou sobre as obras do aeroporto, porém ressaltou que em 1000 dias de governo, 600 foram durante a pandemia. Ele também criticou o passaporte da vacina, uma medida que é amplamente defendida por especialistas. Inclusive, hoje, a Fiocruz divulgou um boletim em que recomenda a adoção do passaporte para todo o Brasil como uma estratégia para estimular a vacinação contra a Covid-19. Estamos agora completando 1000 anos de governo, sem esquecer que desde os 1000 anos, os 1000 dias, tivemos 600 dias de pandemia. Lamentamos todas as perdas, mas na economia, vocês sempre contaram com o governo federal. Naquilo que depender do governo federal, nós não teremos passaporte da Covid. Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, também fizeram parte da comitiva presidencial. O governo federal também entregou outra obra no estado, a Central Hidrelétrica Bela Vista. A usina está instalada no Rio Chopin e vai gerar energia para atender ao consumo de 100 mil pessoas. O índice de confiança empresarial caiu em setembro, queda que foi registrada tanto na indústria quanto no comércio no setor de serviços. Pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o único setor que se mantém otimista com a retomada da atividade econômica é o setor da construção civil. Mas economia é um assunto para a nossa analista, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Boa noite, Milena. Boa noite, Salete. Augusto. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a você que está aí nos acompanhando no Rede TV News. Pois é, como disse o presidente Jair Bolsonaro, nada é tão ruim que não possa piorar. Exatamente por isso, pesquisadores dizem que em breve também a construção civil vai estar perdendo confiança. Os desafios são muitos e não está fácil para ninguém manter o otimismo em relação à retomada da atividade econômica. Tanto assim que observamos perda de confiança não só entre os empresários, mas também e principalmente entre consumidores brasileiros. E vamos combinar, justificativas para esse aumento de desconfiança não faltam. Nesta semana mesmo, nós tivemos alguns indicadores mostrando que tanto a inflação quanto o desemprego assustam cada vez mais gente, rica, pobre e remediada, com preços que não param de subir. A perda de confiança quanto à recuperação da economia, não só do Brasil, mas do mundo, ganhou espaço também lá fora, com o Fundo Monetário Internacional projetando mais dificuldades de crescimento também no ano que vem. Com destaque, claro, para o trabalho informal, né, gente, que mantém ocupados milhões de brasileiros. Brasileiros que fazem de tudo um pouco para garantir o pão nosso de cada dia à mesa. Pesquisas insistem em mostrar que o trabalhador brasileiro está trabalhando mais, em piores condições e ganhando cada vez menos. Mas pode piorar, diz o presidente Jair Bolsonaro. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá,
E um bom final de semana para todos nós que merecemos. Obrigada para você também. Pra você Até lá. também. Obrigado, Salete. Boa noite. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Idoso. No Brasil, existem 32 milhões de idosos acima de 60 anos. E uma pesquisa alerta sobre os cuidados com a saúde física e mental dos cuidadores de idosos. Seu Atarcísio, de 81 anos, está entre os idosos que cuidam de idosos por falta de dinheiro ou porque não querem uma pessoa estranha dentro de casa. A esposa dele teve um AVC, sofre com problemas de memória e precisa de ajuda. Eu colaboro bastante com a minha esposa porque ela teve um AVC e às vezes esquece das coisas. E eu estou sempre ali ajudar nos afazeres da casa. Aí na parte de remédio eu tomo conta dela, na parte de tomar os remédios na hora certa, quais são os remédios. Dona Maria Augusta parece ter aprovado a nova função do marido. Contratar um cuidador? Nem pensar. Acho que não precisa não, enquanto Deus me ajudar a querer. Eu sempre falei que ele não pode ir primeiro do que eu, não, ele tem que cuidar de mim. Então, por enquanto tá bem. Estou bem de marido e de cuidador. Desde o início da pandemia, esta administradora de empresas faz home office. Em casa, sempre tem tempo para separar os medicamentos e olhar se está tudo bem com a mãe dela, a dona Mafalda, de 91 anos. Em vez de pagar um profissional, ela investe em outros cuidados. A situação financeira não está propícia para ter um cuidador, né, junto. Eu tenho um fisioterapeuta para ela, que vem 2 vezes por semana, né, para ajudar nessa questão da mobilidade, dela sentir mais segurança, né, para se locomover sozinha. E essa é uma realidade de muitas famílias. É o que mostra uma pesquisa feita entre outubro de 2020 e janeiro deste ano. O levantamento revela que 90% dos cuidadores são parentes, 80% não têm cursos na área da saúde e 83% não são remunerados. Os cuidadores de idosos enfrentam vários desafios, como ter que manter a calma em situações de emergência, por exemplo. Segundo a pesquisa, 60% das pessoas que exercem essa função têm mais de 50 anos e sofrem com vários problemas emocionais. 48% têm estresse e 20% têm insônia. Hoje você tem idoso cuidando de idoso, você tem uma pessoa que deixou sua atividade profissional para cuidar de uma outra pessoa, e você também tem aquele cuidador, o profissional, que deixou que assumiu aquela atividade, só que ele, como ele está sendo cuidado? Como que está a saúde do cuidador? Né? Porque hoje você percebe que o cuidador ele também está adoecendo. Uma equipe brasileira especializada em resgatar animais entrou para o livro dos recordes. É um projeto muito bonito e emocionante. Quem conta essa história para a gente é a Ana Martins, do portal da Rede TV. Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos. Bom, isso mesmo. Esse projeto entrou para o Guinness por ser o primeiro a criar e implantar uma prótese em impressão 3D de um casco de um jabuti. Chamada carinhosamente de Fred, ela perdeu seu casco em incêndio florestal em 2016 e foi encontrada na beira de uma estrada e resgatada pelo grupo Animal Avengers. A ideia desse projeto veio de 2 integrantes desse grupo, onde eles fizeram uma proposta para que fosse criada uma estrutura que protegesse a superfície onde ficava esse casco. O designer Cícero Moraes, de Sinop, no Mato Grosso, foi o responsável pelo esse projeto e ele contou para a gente um pouquinho de como foi a criação e a implantação desse casco 3D. O primeiro desafio foi a gente projetar esse casco e para isso nós tivemos que lançar mão de um doador virtual, ou seja, um jabuti que tinha um casco completo. A gente digitalizou esse casco utilizando uma técnica de fotogrametria, que é uma digitalização 3D através de fotografias. O outro desafio foi organizar a estrutura
de modo que ela fosse impressa em várias partes, porque era muito arriscado imprimir em só uma parte, iria demorar muitos dias e se desse algum problema a gente perderia completamente o trabalho. Então nós criamos um sistema que acoplava 4 partes, dividimos em 4 partes esse casco e eles se acoplavam. Testamos, deu tudo certo e finalmente alguns desses integrantes se deslocaram até Brasília, onde fizeram a cirurgia e que foi muito bem sucedida, diga-se de passagem. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com aquela abordagem e felizmente deu tudo certo. O projeto foi bem sucedido. Ela, até quando colocaram o casco, uma das primeiras coisas que ela fez foi se esconder, então isso denotou bastante sucesso. E é claro, os integrantes ficaram muito contentes. Bom, muito bacana, né? Como a tecnologia pode auxiliar na recuperação de animais. Quer saber mais detalhes sobre esse caso? Basta acessar o portal da Rede TV. É com vocês, Augusto e Milena. Vamos agora ao vivo com São Paulo para falar sobre energia elétrica, porque o corte de energia por falta de pagamento para consumidores de baixa renda voltou a ser permitido a partir de hoje. Quem tem essas e outras informações é o repórter Murilo Rincon. Murilo, boa noite. Boa noite, Augusto, Milena, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Vale lembrar que antes de suspender o fornecimento de energia, a distribuidora deve encaminhar ao consumidor uma notificação impressa em destaque na fatura com pelo menos 15 dias de antecedência. No caso das famílias de baixa renda, a distribuidora poderá negociar o débito em no mínimo 3 parcelas. A proibição do corte, anunciada em abril pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, contemplou cerca de 12 milhões de famílias que se enquadram na tarifa social. Uma outra informação que está diretamente relacionada à conta de energia é a crise hídrica. São Paulo, um dos estados que mais consomem energia no país, enfrenta a pior seca dos últimos 91 anos. Segundo um levantamento realizado pelo site de notícias UOL, o racionamento de água já começou, aliás, em pelo menos 14 cidades do estado, afetando mais de 1,5 milhão de pessoas. Em algumas cidades, as restrições do fornecimento de água atingem toda a população. Em São José do Rio Preto, no interior do estado, cerca de 100 mil habitantes ficam sem água da 1h da tarde às 8 horas da noite. Mas há municípios em que o racionamento é mais extremo. Em Mirandópolis, por exemplo, a população tem água só durante 4 horas no período noturno. Isso dia sim e dia não. Vale lembrar que esse racionamento tem afetado várias regiões do país. E mesmo assim, o governo federal diz que não há possibilidades de haver racionamento de água. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. O Rede TV News te leva agora para um passeio entre uma das espécies de flores mais ameaçadas da flora brasileira, as bromélias. Se você pensa que elas servem apenas para ornamentação, precisa assistir a nossa reportagem. Elas chamam a atenção pela beleza e diversidade de formas e cores. As bromélias são encontradas em países tropicais, como o Brasil. Aliás, das cerca de 3 mil espécies catalogadas no mundo, 74% pertencem à Mata Atlântica brasileira. Mesmo com toda essa diversidade, muitas estão em extinção, como a bromélia Neuragélia pernambucana, encontrada somente na zona da mata do estado. O desmatamento, as mudanças climáticas e o extrativismo para uso como planta ornamental são os principais fatores que têm contribuído para o desaparecimento das bromélias. Mas o que pouca gente sabe é que essas flores fazem muito mais do que deixar um ambiente mais bonito. Uma só bromélia como essa serve de fonte de água e habitat para vários tipos de insetos, anfíbios, mamíferos e até pequenas aves. Por isso, a preservação das bromélias é muito importante para o ecossistema. O Jardim Botânico do Recife abriga um acervo de 500 amostras e 60 espécies ameaçadas. A gente vem desde 2010 trabalhando com bromélias aqui no Jardim Botânico, instalando uma coleção científica de broméliáceas aqui viva. Essa coleção ela tem servido de suporte para a gente cultivar espécies e fazer com que essas espécies retornem à natureza. O local fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. A entrada é gratuita.
Gabriela de França está de volta agora para passar os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana e vestida em homenagem ao Outubro Rosa. Claro, Outubro Rosa. Muito bem. Gente, estou de volta. Você sabe que ontem, né, como a gente alertou, outubro começou com bastante chuva em grande parte do Brasil. Agora, gente, no Paraná, o temporal veio acompanhado de granizo e de muitos raios. Olha só que impressionante esse relâmpago. Agora, no interior de São Paulo, o que assustou os moradores foi essa tempestade de areia. Os ventos passaram de 100 km por hora e causaram muitos estragos, como a gente pode ver aqui nas imagens. Olha só, o aeroporto de Presidente Prudente ficou assim, olha, completamente destruído. As pessoas que estavam lá entraram em pânico. As rajadas de vento derrubaram até mesmo essa árvore, olha só, que atingiu esse carro, um prejuízo enorme. E olha, essas cenas podem voltar a se repetir no final de semana, viu? A situação, gente, é de alerta para muita chuva ainda, com raios, vendaval, tem chance de granizo. Em toda essa área aqui em destaque, isso acontece aqui no Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e também Santa Catarina. Tudo por causa dessa frente fria aqui, que está levando bastante instabilidades para todo esse local aqui. Por isso, na capital paulista, gente, a chuva vai ser forte, com trovoadas nesse final de semana. As temperaturas ainda seguem altas. Na segunda-feira, a chuva começa a diminuir e a temperatura cai. Máxima de 22 graus e mínima de 15 graus, ou seja, a semana começa com friozinho. No Rio de Janeiro também, tá? Tem alerta para temporal, chuva forte, o mar vai ficar bastante agitado também. E mesmo com mau tempo, a temperatura chega aos 35 graus lá no domingo. No Paraná também, chuva forte que pode causar transtornos, mas lá em Curitiba vai fazer frio, tá? Máxima de 20, 21 graus, com mínima de 13 e de 15 graus. As chuvas vão se espalhar em grande parte do Brasil, desde o norte até o sul, pegando aqui centro-oeste. Só vão escapar aí das nuvens de instabilidades, áreas do centro-sul aqui gaúcho e boa parte do nordeste do Brasil. O tempo fica bastante fechado também, viu? Mesmo assim, lá em Manaus, a temperatura chega aos 33 graus, 39 graus em Cuiabá, ou seja, as temperaturas acima dos 30 graus. Só vai ficar mais fresquinho aqui entre São Paulo e o sul do Brasil, Porto Alegre e Florianópolis, com máxima de apenas 22 graus. Então, se for sair de casa, não esqueça do guarda-chuva, combinado? De resto, aproveita seu final de semana e uma ótima noite pra gente. Tchau, tchau. Obrigada, bom fim de semana. O campeonato de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista é famoso por atrair grandes nomes do hipismo brasileiro e mundial. Agora, campeão olímpico de outra modalidade que decidiu se arriscar no esporte. Dá só uma olhada nessa história. No campeonato de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista, que reúne os grandes nomes da modalidade, encontrar um campeão do hipismo já faz parte da rotina. Mas se deparar com José Roberto Guimarães, técnico de vôlei multicampeão olímpico com 3 medalhas de ouro e 1 de prata, sem contar os títulos mundiais, não é todo dia que acontece. Esse é o meu mundo paralelo, né? Eu sou apaixonado por cavalos, eu monto, salto, é o meu momento de lazer. O hipismo faz parte da vida do Zé há mais de 20 anos. É um hobby para ele, mas virou coisa séria quando a pandemia da Covid-19 começou. Os eventos esportivos pararam e ele teve mais tempo para curtir a paixão pelos cavalos e até trocou a quadra de vôlei pela pista. Infelizmente, né? Porque a pandemia acabou afetando as nossas vidas negativamente, mas como eu não tinha muita coisa para fazer, a não ser ficar em casa, cuidar, eu saía para montar. E ele treinou mesmo. No final de 2020, Zé Roberto participou do Campeonato Brasileiro de Saltos da Sociedade Hípica Paulista, concorreu na categoria Master para competidores acima dos 40 anos e faturou a medalha de prata. Quando terminou a competição, que eu vi que eu era o segundo colocado, vice-campeão brasileiro, sem nunca ter participado de uma competição, eu fiquei super feliz. Achei que o vôlei me ajudou muito, a concentração, o fato de ser treinador. Eu tive um pouco mais de calma para poder executar, além do cavalo ter me ajudado. Mesmo sem pensar na aposentadoria das quadras, o multicampeão já sabe o que fazer quando esse dia chegar. Depois que eu parar a minha vida como treinador, eu vou montar mais. O campeonato de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até domingo. É a chance de ver bem de perto os maiores nomes do hipismo brasileiro e o evento conta com o apoio da Rede TV.
Olha, esta noite de sexta-feira promete aqui na Rede TV, reserva muita ação. O Rede TV Extreme Fighting dessa semana apresenta um combate de pesos pesados do One Championship. 2 brasileiros estarão frente a frente. Marcos Bochecha, que é lenda no jiu-jitsu, vai fazer estreia nas artes marciais mistas contra Anderson Braddock Silva. E você confere essa disputa imperdível a partir das 11h30 da noite. Um inquérito da Polícia Federal de Sergipe apontou que o atacante do Atlético Mineiro, Diego Costa, tem ligação com um chefe de um suposto esquema ilegal envolvendo uma empresa de apostas esportivas. O cunhado do jogador é um dos 3 sócios do site. Diego é apontado como suposto financiador do esquema. A defesa do atleta alega que nada foi localizado pelos policiais na casa dele e que Diego é inocente. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã e te espero. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana.